Olá, pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje vai ser para o sétimo ano, o oitavo ano B, certo? A gente vai dar continuidade àquela aula da aula 1, né, que é a parte de estatística, né? A gente vai continuar ela agora, né? Eu vou compartilhar um pouco a tela com vocês e vamos iniciar da onde a gente parou, né? A gente parou aqui do que seria a estatística descritiva e o que seria a estatística indutiva, né? A gente explicou no primeiro vídeo e agora a gente vai para o slide 7, que no caso aqui seria gráfico, né? O que seria o gráfico dentro da estatística, né? De acordo com as características das informações, devemos escolher o gráfico, certo, correto para a pesquisa que será desenvolvida. São eles: gráfico de segmento, né? É usado em geral para mostrar as variações de algum fenômeno durante certo tempo. O gráfico de barra é usado em geral para comparar coisas de mesma natureza. E o gráfico de setor, né? Que é usado para representar as relações entre as partes de um todo, né? Se você ver aí, ele dá aqui alguns exemplos em relacionado aos três tipos de gráfico que aí citado, né? E no caso, o gráfico ele pode ser gráfico de setor, que é o gráfico de, na verdade, é o gráfico de segmento, gráfico de barra e gráfico de setor, né? Cada um tem funções específicas, não é? Dependendo do que pesquisa você quer fazer, você tem que utilizar o gráfico de setor para que esse gráfico de setor aí que você queira, por exemplo, eu posso utilizar um gráfico para determinar quantas barras de chocolate são utilizadas em numa certa região. Você pegar uma quantidade de pessoas daquela região, fazer a estatística, aí dali você vai fazer com que essa pesquisa seja representada num gráfico de setor. Você não vai pegar, por exemplo, o gráfico de segmento para utilizar, até porque o gráfico de segmento ele é mais usado para mostrar variação de algum fenômeno durante um certo tempo, entendeu? De alguma coisa. Já o gráfico de barra tem que ser comparado a objeto de mesma natureza. E o gráfico de setor pode representar relações entre as partes de um todo, não tem problema nenhum, como eu acabei de citar para vocês. Então, eu posso utilizar os gráficos de setores, certo? Os gráficos de segmento e o gráfico de barra. Agora, claro, existem outros tipos de gráfico, né? Que a gente vai ver no decorrer das aulas. Já aqui no slide 8, a gente vai ter aqui, gente, como organizar os dados em tabela, né? Então, após reunir informações sobre determinado assunto, devemos organizar essas informações numa tabela. Exemplo, num grupo de 40 alunos, 16 têm 12 anos e de idade de 24 anos, certo? Então, o que é que acontece? Eu posso ter aqui, gente, a idade, né? Eu posso fazer assim, número segundo, número de pessoas segundo a idade. Aí eu posso ter frequência e porcentagem, então. Então, o que seria essa frequência? A frequência é um dado estatístico que mais se repete. Por exemplo, aí que ele coloca aqui, ó, eu tenho 16 alunos que têm 12 anos, certo? Eu tenho 24 alunos que têm 11 anos. Se eu somar 16 alunos mais 24, vai dar o total de 40 alunos. Então, para a frequência, como vocês podem ver aí, eu tenho 16, eu tenho 40%, tem 12 anos. E para uma idade para um total de alunos de 11 anos, eu tenho uma frequência de 24 para uma porcentagem de 16, totalizando 100%. Observe que o total de alunos ele corresponde ao 100%, né, de determinada coisa, no caso aqui de aluno, né, eu estou falando que o 100% é o total de alguma coisa. Então, como é que eu cheguei a essa porcentagem, né? Se você perceber, se eu dividir 16 por 40, eu vou chegar a 0,4. 0,4. Então, na verdade, perdão, não é nem 0,4, é 0,40, né? Se a gente dividir isso aqui, 0,040,
16 dividido por 40, eu vou chegar a esse valor aqui de 40% aproximadamente. Se 16 alunos, ele pega aqui, gente, 16 alunos, ele tem 40% de porcentagem, logo eu posso dizer o quê? Que 100 menos 40% vai dar 60, né? Então, eu calculei aqui o total de frequência de 11 anos, ele tem uma frequência de 24 para 60% em porcentagem, um total de 100%. Isso aqui é uma tabela, certo, gente? Isso aqui é uma tabela onde eu organizei os dados. Então, eu tenho um grupo de 40 alunos, 16 tem 12 anos e 24 tem 11. Então, eu organizei esses dados numa tabela e coloquei a frequência e a porcentagem. Ok, gente? Então, frequência em dados estatísticos é o que a gente chama de repetição de dados. Então, você vai repetir os dados, vai fazer com que aquilo ali se apresente. Então, o que é que acontece aqui? Deixa eu ver, pessoal. Se eu for, a gente calcular aqui, pegar uma calculadora, gente, para a gente tirar as dúvidas de vocês, a gente vai chegar a isso aqui, ó. A gente vai chegar nisso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar aqui uma calculadora e para a gente tirar a prova realmente. Então, se eu tenho 16 dividido por 40, olha aqui, ó, vai ser igual a, olha aqui, como eu disse, 0,4, como eu disse, ou seja, 40%, se você observar. Então, estamos certos nossos dados específicos, né? Então, se eu pegar 16 dividido por 40, vai dar 0,4. E 0,4 é 40%, de acordo com o teorema fundamental dos números decimais, né? Então, o que é que acontece? Se eu pegar aqui 24 e dividir por 40, eu vou chegar a 0,6. E 0,6 é 60%. Certo, gente? Então, vamos para o slide 9, né? Aqui a gente tem essas informações aqui, gente. Eu vou ter aqui eu vou representar aqueles dados que a gente viu no slide anterior, né? Essas informações também podem ser apresentadas em gráfico, né? De barras, como a gente pode ver, eu coloquei de 0 a 30, como vocês podem ver aqui. Aqui eu vou chamar de idade, né? No caso seria a idade de 0 a 30, né? Vamos representar pelas frequências, né? Então, observe que aluno de 12 anos, ele vai estar aqui mais ou menos aqui, ó. Por quê? Eu tenho 16 alunos que são as idades. Eu tenho 16 alunos, a quantidade de aluno aqui, ó. E aqui em relação às idades, ó. Eu tenho 16 alunos que ele está acima de 15 e abaixo de 20. Por isso que o gráfico aqui, ó, ele está acima de 15 um pouco. Já aqui eu vou ter 24. Observe que 24, ele está acima de 20, bem próximo de 25. 24 alunos, ele tem 11 anos, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de gráfico de barra, ok? Aqui, gente, é o que a gente chama de gráfico de setor. Eu posso representar também esse problema no gráfico de setor, né? Então, aqui o gráfico de setores, eu pegar aqui tem 60%, né? E aqui eu tenho 40%. Como 60% são os alunos que têm 11 anos, e aqui a 40% são os alunos que têm 12 anos. Lembrando, no gráfico de setor, eu tenho que representar por cores diferentes para representar esses pedaços que vocês estão vendo aí. Um está com um azul mais claro, o outro com um azul mais escuro. Um representa 11 anos e o outro 12 anos, como vocês podem ver. Já aqui, gente, é um outro tipo de tabela, né? Um outro exemplo, sendo que aqui ele aumentou os meus dados, né? Então, aqui ele colocou, a tabela abaixo mostra o número de medalhas que o Brasil ganhou em Olimpíadas entre 72, em 1772 e 2000, né? Então, ele coloca aqui um ano, né? Aí, Munique, 2, Montreal, 2, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta e Sydney. Observe que aqui eu tenho a quantidade de medalhas
que esses aqui o Brasil obteve durante esses anos, né? Observe que em 2000, não, só em 96, em Atlanta, o Brasil teve 15 medalhas, né? E aqui em 2000 foram 12. Então, bem, aqui é um outro tipo de tabela. Aqui, gente, eu posso representar também, pelo gráfico de barra, a quantidade de visualização. No caso, seria a visualização no gráfico de barra, né, que seria o número de medalhas. Aqui embaixo seria um ano, né? Aqui seria o número de medalhas. Observe que ele vai de 0 a 15. Por que ele vai de 0 a 15? Porque aqui, ó, observe que o número de medalhas aqui, ele só vai até 15. Então, para não estender tanto o gráfico, eu não preciso elevar tanto a altura do gráfico, né? Que aqui é o número de medalhas que só vai até 15. Então, em 96 foi que ele teve exatamente 15 medalhas, né? Se eu não me engano, lá foi em Atlanta, né? Se você for colocar lá na tabela anterior, foi em Atlanta. Olha aqui, ó. Foi em Atlanta realmente, 15 medalhas. Então, aqui é uma outra forma de observe que é o mesmo gráfico de barra, porém, outros dados, né? Eu vou representar aqui uma cor azul para representar, tá bom? Já aqui embaixo, gente, a gente vai ter aqui um pouco da história, né? O que seria isso, né? A primeira estatística foi realizada para governantes das grandes civilizações antigas, com a finalidade de registrar os bens que o Estado possuía, né? Então, 3 séculos antes do nascimento de Cristo já se fazia censos, mas a palavra estatística foi aparecer pela primeira vez no século XVIII, sugerida pelo alemão Buffett, certo? Em 1719 a 1772. Se você observar aí, gente, a estatística, ela já se vinha se trabalhado até antes mesmo de Cristo, né? Porque a estatística, estudando um pouco na história da estatística, de como surgiu, ela surgiu para que a humanidade, as civilizações, tivesse mais organização, certo? Nos seus bens, nos seus impostos adquiridos, né? Como, por exemplo, em nossa casa, se a gente não tiver um pouco de estatística, a gente não consegue sobreviver, né? Se tudo que você ganhar, você gastar, se tudo que você possuir, você vender, você realmente desfazer daquele bem, você não consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. E a estatística não está por aí para nos ajudar em relação a isso, tá bom? E aqui, gente, hoje, na verdade, falando desse último slide, a gente viu que a estatística ampliou o seu campo de atuação, tornou-se fundamental em estudo de biologia, medicina física, certo? Psicologia, indústria, comércio, em educação e etc. Certo, gente? Hoje se tem um curso específico de estatística, certo, gente? Se tem um curso específico de estatística, né? Os economistas pagam, matemáticos também pagam, engenheiros também pagam, então ela se ampliou muito em alguns cursos, né? Como você de biologia, medicina, etc. Tá bom, gente? Então, cadê? Está aqui, certo? Algumas orientações que eu vou dar aqui para vocês, gente, é para vocês abrir a página do livro de matemática, certo? Na página inicial, que é onde você vai ver lá a página, assim, a primeira página, né? Então, vocês vão fazer a primeira página do livro de estatística, né? Que mais ou menos é a página 3 ou 4, e vocês vão fazer até a página 8, certo? Lá você vai ver também o que seria a medida de tendência central. Vocês não vão fazer essas questões, tá bom? Vocês só vão fazer relacionado à própria estatística. Então, o que acontece? Você vai ver lá a página 3 até a página 7, mais ou menos, você vai fazer as atividades que tem lá, tá bom? Então, gente, eu vou interromper esse compartilhamento aqui agora e espero vocês espero vocês na próxima aula, tá bom?